ficamos felizes, né, cara? Eu acho que nada como a gente estar na nossa casa, diante da nossa torcida. É o melhor cenário que a gente tem para jogar em casa é com torcida cheia. Espero que a torcida compareça muito para nos ajudar. E a preparação tem sido cada vez melhor, cara. Acho que a gente teve uma oscilação nesses 2 jogos fora, coisa que é normal durante a competição. É importante ter essa oscilação nesse momento do que em momentos mais decisivos. E a gente tem a nossa força em casa, né? O nosso campo a gente conhece, a nossa torcida, a gente sabe que eles vão vir para nos apoiar, para nos ajudar. E a gente demonstrar mais uma vez a nossa força em casa é muito importante para a gente buscar os nossos 3 importantes pontos. Bom dia, Cachoeira. Eu queria que você falasse 2 assuntos, né? O primeiro, hoje você se considera mais um meia atuando no Guarani junto ali com os outros jogadores de meio campo, ou você está se considerando mais um segundo atacante? Porque a gente vê que em momentos do jogo você tem feito as 2 funções, né? E uma outra situação, a gente sabe, conforme o campeonato vai andando, o Hélio vai conseguindo dar uma cara de time titular para o Guarani, e a gente tem visto que os times já estão percebendo como o Guarani joga, até nos 2 últimos jogos, e conseguindo marcar muito jogadores importantes, como o João Paulo, como o Carlos Eduardo e como você, né? Vocês também já se atentaram para isso, para tentar fazer algo diferente, fugir dessa marcação também? Respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que vai muito da estratégia do Hélio para o jogo, assim. Como a gente vem jogando os últimos jogos com 4 meses, acaba que eu e o Maranhão, ou eu e o Luca, a gente fica mais responsável por puxar essa linha dos caras para trás, agredir um pouco mais de espaço, por a gente já ter muito cara para bola no pé, para associação, a gente acaba tendo essa função mais de agredir a última linha. Eu acho que tudo depende da estratégia, depende do adversário. Eu tento buscar, além do que o Hélio me pede, o melhor espaço para eu receber a bola. Isso é importante, ter uma boa leitura, não só minha, mas de todos os jogadores ali do meio para frente. É importante a gente ter essa leitura de onde é melhor receber, qual espaço vai estar mais livre. E sobre a sua segunda pergunta, é normal, cara. A gente hoje ainda é líder da competição. Os times antes que vinham nos enfrentar, pô, o Guarani joga dessa forma, hoje não, hoje o Guarani joga assim, tem jogador com essa característica, tem jogador que faz mais isso, jogador que faz mais aquilo. Então, eu acho que a gente acaba sendo um time mais estudado, estuda um pouco mais os nossos detalhes, estuda um pouco mais a função individual de cada jogador. E aí é o momento da gente se reinventar. Eu acho que pelo plantel, pelo elenco que a gente tem que se reinventar, criar coisas novas. Aí não tem mais tanto a questão Hélio falar, é mais a gente criar, a gente ter a nossa liberdade para criar coisas novas e assim ir saindo da mesmice, não ficando tão robotizado. Acho que teve até um vídeo do Matheus Cunha que ele falou, que eu tô até conversando bastante aqui, que o que vem depois do medo é algo muito prazeroso, é algo muito gostoso de se conquistar. Só que às vezes a gente não chega por conta do medo. Acho que independente do momento, o Guarani estando numa situação boa como a gente está, ou no ano passado numa situação que estava mais apertada, a gente não pode ter medo de arriscar, a gente não pode ter receio de fazer as coisas, porque um clube do tamanho da camisa do Guarani, se a gente tiver medo de fazer as coisas, a gente não conquista nada grande. Eu acho que isso, claro, tem a parte do conforto da pontuação, mas não é algo que tem nos deixado acomodado, muito pelo contrário, a gente vai jogo a jogo, e a gente tem se sentido muito incomodado com esses últimos 2 jogos, de não ter apresentado o que a gente estava apresentando, de não ter entregado o que a gente estava entregando. Claro que as expulsões também acabam influenciando muito na estratégia, na tática de jogo, mas a gente está incomodado. Então, a chance da gente voltar para casa depois desses 2 jogos difíceis, com o apoio da nossa torcida, é um jogo não só para a gente voltar a pontuar, voltar a vencer, mas também voltar a entregar uma performance que a gente já estava entregando e até melhor. Essa é a nossa principal objetivo para esse jogo. Além da pontuação dos 3 pontos, a gente entregar uma boa performance e, como eu falei, a gente criar coisas novas para não ficar robótico. O Cachoeira, o que você já sabe do time do Floresta, dos perigos que pode trazer? A gente sabe que é um treinador, o Leston é bom treinador, desde o ano passado está no comando do time, né? E sobre você, cresceu muito no Guarani, porque você consegue desequilibrar lá na frente, né? E é claro, muitos jogadores ainda têm muitas coisas para melhorar. A gente percebe muitas vezes
você chegando ali próximo do gol, na cara do gol, falta um pouco mais de, às vezes, levantar a cabeça, algo do tipo. O Hélio tem cobrado isso de você? Desculpa, sua primeira pergunta foi sobre... o Floresta, desculpa. Sim, a gente já está estudando bem o Floresta. Eu acho que é um time que vai vir fechado, acredito eu. Desde o ano passado é um time que joga com muita força física. É um time muito alto, muito forte. Acredito que eles vão vir com essa imposição física. E pela característica do nosso elenco, a gente vai ter que ser mais inteligente, mais rápido, mais ágil. A gente acelerar bastante o passe, não ficar moroso. E o Hélio, tem semanas já que ele conversa comigo sobre isso. Eu nunca vou fugir da minha responsabilidade, até falo muito isso para ele. Eu sou um cara que estou ali na frente, ali como o Maranhão, e a gente tem que buscar os gols para a vitória, a gente não busca os gols para nossa própria glória, digamos assim. A gente busca os gols porque a gente quer ajudar o Guarani. Então, muitas vezes a gente eu fico naquela decisão, será que eu toco para alguém para fazer o gol, ou será que eu mesmo tento buscar o gol? E o Hélio, o Lucas, a comissão tem me mostrado os lances, tem me mostrado o que se pode fazer melhor, e eu tenho tentado buscar essa melhora de decisão para que no fim o Guarani vença, né? Esse que é o mais importante. Eu fico feliz, cara. Eu acho que esse carinho da torcida é muito gostoso, né, cara? Ainda mais num time de camisa, com uma torcida grande, você ter esse carinho da torcida é muito bom. Mas sobre o que eu acredito muito, né? A gente não pode se moldar pelo que vem de fora. A gente que molda o ambiente lá fora. Então, eu criei esse carinho com a torcida criou esse carinho comigo por conta do meu trabalho dentro de campo. E a partir do momento que eu não entregar ou que eu não demonstrar a minha vontade, minha dedicação dentro de campo, eles vão voltar a me criticar. Isso é normal no meio do futebol. Então, eu fico feliz por esse carinho, fico feliz por essa, posso dizer, virada de chave que teve assim na minha vida aqui dentro do Guarani. E eu fico feliz, cara, porque é legal a gente, principalmente eu gosto muito do carinho das crianças, cara, sair na rua, no meu condomínio, a criançada, eles me olham, pedem para tirar uma foto, falam, cara, sou muito seu fã. E isso é uma coisa que conforta, assim, meu coração, porque a gente vê que no meio do futebol hoje, cara, a gente vive numa bolha onde todo mundo quer criticar, todo mundo quer falar, às vezes acaba envolvendo família, como já aconteceu aqui. E a gente ninguém gosta dessa coisa, né? Ninguém gostaria que eu chegasse no seu trabalho e falasse, cara, você é muito ruim jornalista, você é um péssimo pai, não. E o pessoal às vezes acaba passando um pouco do limite. Mas quando a gente está entregando dentro de campo, à vontade, o torcedor se identifica com a gente dentro de campo, essa relação já muda e fica uma relação de amor e carinho. E eu espero poder continuar entregando pro Guarani e para a torcida, para eles continuarem tendo esse carinho, não só comigo, mas com os outros atletas também. Ô Cachoeira, até em cima da questão de relacionamento, de ambiente, a gente vê, né? O Guarani é líder do campeonato, a gente vê que desde o ano passado, né, a diretoria está tentando reestruturar o clube, pode se tornar SAF rapidamente. Eu queria que você falasse de como é o ambiente dentro do vestiário. Até porque cria-se muita coisa, né? Se fala nas redes sociais, perdeu 2 jogos, já começa a criar, empatou e perdeu 1, né? Começa a se criar um monte de coisa. Mas eu particularmente sei que o ambiente de vocês é muito bom, tanto é que vocês são líderes do campeonato, né? E também com relação à questão financeira, a gente sabe que a diretoria está tentando honrar desde o ano passado sempre os vencimentos, mas eu queria saber de você e do grupo, como que vocês estão sentindo tudo isso, esse ambiente de fora também, e essas questões que, é claro, passam pelo futebol, questões financeiras também. Bom, sobre questões financeiras, a gente acaba tentando blindar, principalmente, eu não, porque eu sou mais novo, mas o pessoal mais velho acaba blindando o nosso grupo disso. E isso é uma coisa que tem que ser valorizado. Nossos líderes ali conseguem manter um clima muito bom no dia a dia. Parte financeira a gente acaba não está sob nosso controle, né? Acaba não estando nas nossas mãos. Então não adianta a gente se estressar por uma coisa que a gente não controla. Então a gente deixa isso nas mãos da diretoria, do presidente. Claro que a gente trabalha, a gente faz para cumprir os vencimentos, mas a partir do momento que o presidente vem, dá uma satisfação para nós e nos dá um prazo, às vezes a gente fica um pouco mais confortável, mas não é algo que tem mexido com a gente.
Uma coisa muito boa nesse grupo é que a gente não se conforma com pouco. A gente por exemplo, o líder da competição, mas a gente está inconformado com os 2 jogos que a gente fez. A gente sabe que a gente não entregou o que a gente tem feito e que não reflete o que a gente treina. Isso nos incomoda. Então, eu acho que o fato da gente ser líder não muda nada no nosso treino, não muda nada no nosso ambiente. Muito pelo contrário, a gente está com um inconformismo e a gente quer mudar isso o mais rápido possível no sábado. E é um ambiente muito alegre, cara, muita alegria. A gente vê que, independente das questões extra-campo, como eu disse, não estão no nosso controle, então a gente lida com o que a gente pode controlar, que é os jogadores, que é o nosso clima de treino, que é as resenhas que a gente tem no vestiário. Por exemplo, eu nunca vi a apresentação do nosso time ser 8h30 e 8 horas tá todo mundo aqui já para trabalhar, pô. Todo mundo já tá aqui meia hora antes da apresentação. Normalmente o pessoal chega, em outros clubes, o pessoal chega às 9, pô, achando que é normal. Que o pessoal chega meia hora mais cedo para trabalhar. E eu acho que é isso que vai fazer com que a gente chegue cada vez mais longe. É isso que fez com que a gente fosse líder e é isso que vai fazer com que a gente busque coisas ainda maiores para o Guarani. É esse trabalho, é esse ambiente bom e creio eu que vai ser assim até o final para a gente entregar, se Deus quiser, o acesso para o Guarani.